Oi, tudo bem? Aqui quem fala novamente Felipe Labruna. Eu e a Manu, essa gatinha que tá aqui, que parece que é de mentira, mas está aqui me acompanhando aqui nessa gravação. Hoje a gente está aqui na leitura do mês de outubro de 2024 e hoje eu vou me propor a falar sobre este livro aqui do Hermann Hesse, O Lobo da Estepe, tá? Este livro aqui é datado de 1927 e a melhor definição que eu encontrei para esse livro, dentre de todas as resenhas e resumos e textos que eu li sobre ele, é de que esse livro é um retrato dos paradoxos humanos dentro de um contexto burguês moderno ou pós-moderno, tá? Bom, esse livro aqui, antes de qualquer coisa, eu queria dizer que ou você vai amá-lo ou você vai detestá-lo. É muito comum as pessoas dizerem que é uma leitura impactante e é uma das melhores leituras que elas já fizeram, ou elas dizerem que é uma leitura que foi enfadonha, que foi chata. Enfim, eu particularmente gostei muito desse livro. Tem muita gente que fala que prefere outros livros do Hermann Hesse, como é o caso do Siddhartha ou o livro Demian, né? Mas eu particularmente gosto bastante desse livro. Bom, quem já conhece um pouquinho desse canal sabe que eu não costumo falar muito sobre o enredo do livro. A minha ideia é passar algumas opiniões que eu tenho a respeito do livro e com isso incentivar a leitura, fazer com que a pessoa tenha vontade de ler o livro, né? Então, bom, eu queria falar um pouquinho sobre o autor. Como de costume, eu fiz algumas anotações aqui que eu queria passar para vocês. Bom, o Hermann Hesse nasceu na Alemanha em 1877 e faleceu em 1962, aos 85 anos. Ele foi filho de missionários protestantes alemães. Os seus avós paternos também tinham esse mesmo ofício. E ele teve uma educação burguesa muito devota em relação ao cristianismo. Aos 14 anos ele iniciou seus estudos também numa espécie de seminário por cerca de um ano, mas não se adaptou às liturgias, às formalidades, aos estudos nesse ramo do cristianismo. E em decorrência disso, durante toda a vida ele teve conflitos com os seus pais. Inclusive, anos mais tarde, em decorrência dessas divergências filosóficas religiosas, o Hermann Hesse acabou rompendo com os pais e indo morar na Suíça, onde ele adquiriu nacionalidade. Mas fato é que, com 34 anos de idade, em 1911, o Hermann Hesse fez uma viagem ao Oriente, ele fez uma viagem à Índia. Há relatos também que ele tenha ido para a Indonésia, o Sri Lanka e a Birmânia. Mas a viagem no Oriente mais marcante que ele fez foi justamente a Índia. E lá ele teve contato com a filosofia budista, que é uma filosofia que, inclusive, o acompanhou durante toda a vida até o final da sua existência. E que inclusive foi o pano de fundo para o livro Siddhartha, né? O livro Siddhartha, que é um livro que, de certo modo, trata sobre o fundador histórico do budismo, que é o Siddhartha Gautama, que veio a se iluminar, atingir o Nirvana e ser reconhecido como Buda. Mas esse livro é um pouco diferente, porque o Siddhartha ele encontra o Buda, né? Então, na verdade, eles são, na vida histórica, na transcrição, na passagem histórica, é a mesma pessoa. Mas nesse livro, o Siddhartha encontra o Buda e tem algum diálogo. E como todo livro do Hermann Hesse, sempre tem um quê autobiográfico, né? Então, nesse livro, Siddhartha, na verdade, é um alter ego do próprio Hermann Hesse. Mas este livro não é o escopo deste vídeo aqui. O escopo desse livro aqui é O Lobo da Estepe, que foi escrito logo após o Siddhartha. Então, o Siddhartha foi o 7º romance do Hermann Hesse e o Lobo da Estepe foi o 8º.
E além de romancista, ele era também pintor e também era poeta, né? Mas assim, antes de romper com os pais, ele atuava como livreiro e chegou a atuar como operário também, até que conseguiu se firmar como escritor, sobretudo no momento em que viveu na Suíça. Outra coisa que influenciou muito a ida dele para a Suíça é porque ele foi praticamente exilado, né? Porque ele sofria muitas críticas do governo alemão, porque o Hermann Hesse estava naquele... ele viveu... a sua biografia mostra que ele coexistiu com as duas grandes guerras mundiais. Tanto a primeira de 1914 a 1918 e a segunda de 1939 a 1945. Mas quando ele se exilou na Suíça, foi em razão das críticas que ele fez em jornais, em revistas, contra o governo alemão em relação ao que havia acontecido na Primeira Guerra. Então, o Hermann Hesse ele tinha uma postura eminentemente antibelicista. Como ele havia tido uma formação multicultural, né, em decorrência dos conhecimentos do seu avô paterno, que era um poliglota, então, desde a adolescência e a infância, o Hermann Hesse teve acesso a obras de vários países, então ele tinha uma ideia até contra o nacionalismo. E então esses pensamentos, esses escritos que é contra o nacionalismo alemão e contra as atuações de guerra na Primeira Guerra Mundial, fez com que ele recebesse pesadas críticas e fosse se exilar na Suíça, né? Somado ao fato de que tinha desavenças com seus pais. Bom, o Hermann Hesse tem muita influência, né, do Arthur Schopenhauer, do Fyodor Dostoiévski e também do Friedrich Nietzsche, né? Esse livro aqui, O Lobo da Estepe, tem uma forte carga nietzschiana, assim como também tem muita influência do Sigmund Freud e do Carl Gustav Jung, né? Uma curiosidade é que o Hermann Hesse fazia, inclusive, psicanálise na Suíça com um dos principais alunos do Carl Gustav Jung, né? Então, esse livro tem uma forte carga psicológica, assim como também pode-se dizer que é um livro que fala muito sobre sociologia e também sobre política. Então, eu acho que os três campos principais que tem nesse livro é a psicologia, né? Mais especificamente a psicanálise, a ciência política e a sociologia. O que eu queria passar aqui para vocês? Bom, esse livro se comunica fortemente com a filosofia do budismo, né, como eu havia falado, e ele propõe ressignificar perguntas que surgem quando nós enfrentamos a dor, né? Então, é um livro que mostra o que acontece quando nós nos confrontamos com aquilo que queremos fugir da nossa própria vida. E o Lobo da Estepe, o que acontece? O que significa estepe? Estepe é uma paisagem vegetal em formato de planície, com poucas árvores. Então o Lobo da Estepe é um lobo de planície, né? E o que é o Lobo da Estepe? O Lobo da Estepe é uma das feições do personagem principal, que se chama Harry Haller. Tem gente que diz que é Harry Heller, mas não é, porque o nome é alemão, então é Harry Haller. E ele auto-reconhecia que havia uma outra personalidade, que é justamente esse lobo da estepe, que é uma entidade polissêmica, né? Porque o lobo é aquela entidade que busca satisfazer os instintos mais animais do ser humano, os instintos mais brutais, os instintos mais animalescos, os instintos mais obscuros. Ao passo que há também o lado humano em que tem uma busca espiritual, que é dotado de desejos e que também emana perguntas. Então, o Lobo da Estepe é uma das feições humanas do personagem principal, do Harry Haller, mas em verdade o que vai ser discutido no livro é que o ser humano possui muito mais que duas feições. Existem dezenas, centenas, milhares, milhões de feições, né? Isso é uma coisa que é tratada no livro.
E eu classificaria esse livro como um do eixo da realidade onírica, né? Por que realidade onírica? Porque do mesmo modo que os demais livros do Hermann Hesse trazem um aspecto autobiográfico do autor, pode ver que aqui no caso é Hermann Hesse, né? HH, Harry Haller. Então, assim, isso é um prenúncio de que o autor, o personagem Harry Haller é, na verdade, seria o alter ego aqui do nosso autor. Mas a verdade é que esse personagem Harry Haller, ele era um personagem que havia tido uma formação burguesa, mas ao mesmo tempo detestava a classe burguesa. Tinha uma verdadeira ojeriza aos costumes, né, que estavam vigentes naquela virada de século. Então, o livro que foi escrito em 1927 retrata um personagem da casa de 50 anos, então um senhor da meia-idade, que por coincidência o Hermann Hesse também tinha 50 anos quando escreveu esse livro, então assim, é mais um indício de tantos outros que se trata de um alter ego do próprio autor. E naquela época, em 1927, 50 anos já era considerado uma idade muito mais avançada do que é hoje, então já é uma pessoa que já estava no avançar da vida. E ele estava vivendo uma crise de identidade. Ele vivia de uma forma misantropa, né? Uma forma isolada das outras pessoas. Ele vivia num quarto de uma pensão, de uma casa burguesa, muito bem afeiçoada, que ele havia alugado para morar. E ali, ele tinha, naquele lugar, no âmago dos seus pensamentos internos de solidão e de angústia, ele atinge um ápice de dor, né? Da qual ele faz um paralelo ao que havia sido já retratado pelo personagem Siddhartha, naquele livro, em que o Siddhartha havia tido contato com umas elas da humanidade, né? Quais sejam a velhice, a doença e a morte. E aqui, assim como o Siddhartha, o Harry Haver se descobria imerso em uma bolha. Uma bolha porque é uma pessoa que havia tido uma formação burguesa, uma formação de alguém que tinha as benesses e os privilégios de uma classe, né? Uma pessoa da classe privilegiada, mas que sofria uma crise existencial, uma pessoa que nitidamente sofria de depressão, né? E inclusive, eu queria fazer um comentário importante, inclusive devia ter feito no início do vídeo. Eu não recomendo esse livro para quem está passando por um momento de dificuldade, de desequilíbrio psicológico, tá? Então, para quem não estiver passando um bom momento, assim, na ordem mental, psicológica, afetiva ou emocional, eu não recomendo a leitura desse livro. Porque é um livro que em muitos momentos faz, inclusive, menções ao interesse, que é um pensamento muito forte que o personagem Harry Haver tinha de dar cabo à própria vida, né? De cometer, o caso, aquela palavra que começa com S, que não pode falar aqui por causa do algoritmo do YouTube, porque ele pode vir a achar que está sendo feito algum tipo de apologia à prática, mas não é isso. Mas eu não recomendo a leitura para esse grupo de pessoas. E também não acho que é um livro muito interessante assim para quem está na transição assim da infância para a adolescência. Porque eu pessoalmente, se tivesse lido esse livro no início da adolescência, no final da infância, eu não teria captado muitas ideias, eu acho que eu não teria não que eu esteja sendo pretensioso e dizer que eu entendi todo o livro, mas com certeza hoje eu posso dizer, aos 38 anos, que eu tive uma absorção muito maior do conteúdo do livro do que se eu tivesse no final da infância, né? É um livro que a escritora brasileira Clarice Lispector disse que foi o livro que mais a impactou na sua vida. É um livro que era o seu livro de cabeceira. E essa informação consta no seu relato, no seu livro biográfico, tá?
Então, assim, o que acontece? Aqui, o livro Lobo da Steppe, ele tem várias, inspirou várias coisas, né? Então, a gente tem o livro O Lobo da Steppe em inglês, que é o Steppenwolf. Steppenwolf é o nome de uma banda de rock que tem a famosa música Born to Be Wild, né? Daquele filme dos motoqueiros, né? Então, a banda Steppenwolf é em decorrência do nome desse livro. Também tem um personagem da Marvel que se chama Steppenwolf. Tem uma banda brasileira chamada O Teatro Mágico. O Teatro Mágico diz respeito a uma das passagens desse livro, que é a terceira parte, que eu já vou retratar. E também tem uma música da Madonna, que é Justify My Love, que ela parafraseia várias frases desse livro. Tá? E entre várias outras referências que tem esse livro na cultura, né? Então, bom, voltando ao assunto, um personagem que tinha depressão, que sofria muito, que pensava em dar cabo à própria vida, né? Era imerso o autor era imerso em tragédias pessoais, né? Ele escrevia para se curar de algumas aflições existenciais que ele tinha. Então, quando esse livro foi escrito, ele refletia, o personagem, inclusive, também sofria críticas da imprensa escrita sobre os teores que ele havia escrito a respeito do governo alemão na Primeira Guerra Mundial, né? E nosso autor, uma coisa interessante a ser falada dele é que ele foi Nobel da Literatura. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Literatura no ano de 1946. Prêmio este que também, como a gente havia falado no último vídeo, foi ganho pelo Albert Camus no ano de 1960. E depois, em 1967, foi ganho pelo Jean-Paul Sartre. São os 3 últimos autores que a gente vem tratando nos últimos vídeos, né? É um livro que faz muitas críticas à modernidade, né? E ao início do século XX. Muita crítica à guerra e também à degenerescência de costumes, né? O autor, por meio do personagem Harry Hauer, ele traça uma série de críticas a respeito da cultura, da música, dos hábitos que haviam na sociedade naquele momento, transpassados por um autor, por um personagem que não se identificava com aquele momento cultural, né? Então, esse personagem ele vivia numa cidade no sul da Alemanha, uma cidade não identificada, né? E assim, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é dito que, na verdade, começa pelo final, né? Porque o Harry Hauer morava se hospedou numa pensão burguesa e ele tinha, a hospedeira tinha um sobrinho. Esse sobrinho observava o Harry Hauer, depois de um certo tempo passou a ter um contato, uma maior intimidade com ele. Então, a primeira parte do livro é justamente esse sobrinho da hospedeira dizendo que havia tido uma pessoa que se hospedou naquela casa e que já havia ido embora, mas que havia deixado escritos que esse sobrinho havia encontrado, e era justamente após a leitura dos escritos que ele estava contando a história sobre esse Harry Hauer. Então, a primeira parte é esse sobrinho da hospedeira dizendo sobre esse personagem que não mais vivia ali, mas que havia deixado alguns escritos, e que esses escritos eram justamente o que iria ser tratado no livro. A segunda parte é o que já faz parte do relato, né, do que esse personagem Harry Hauer havia deixado nessa hospedaria. A parte mais marcante é uma parte que se chama O Tratado do Lobo da Steppe. O que é essa parte? O Harry Hauer, entre as andanças que ele tinha nas madrugadas, porque assim, ele era um cara que acordava tarde e se dedicava à leitura de Goethe e de outros intelectuais, de outras obras clássicas, e à noite saía para beber, saía para andar.
e tinha esse pensamento muito fixo de acabar a própria vida. E aí, uma noite, um senhor entrega para ele um papel dizendo que na verdade, ele encontra um lugar que tinha um letreiro brilhante dizendo que era o Teatro Mágico, mas ali ele não consegue entrar. E então uma pessoa entrega um bilhete para ele, e aí quando ele ora, diz o título, O Tratado do Lobo da Estepe. E aí isso chamou muita atenção dele, porque ele sempre se chamou de Lobo da Estepe. E aí, conforme ele começa a ler esse bilhete, ele se maravilha, porque o bilhete diz respeito a toda a vida dele. Então, é um bilhete que está tratando sobre a própria vida dele. E a terceira parte é uma parte que retrata o momento em que o Harry Howard consegue entrar nesse teatro mágico. É um livro que não segue uma trajetória linear. Então, essa questão da realidade onírica, né? Embora ele tenha um traço autobiográfico, ele também tem traços de sonho, também tem traços de psicodelia. Então, o momento em que o Harry Howard adentra nesse teatro mágico é o momento em que ele tem contato com o seu inconsciente, com sonhos, com pensamentos, com pesadelos, com as suas centenas e milhares de feições. Então, é uma parte do livro que ela é muito ágil, mas ao mesmo tempo muito... É uma coisa que não é concreta, uma coisa que tem muito teor de sonho, tem muito teor assim de pesadelo, tem muito teor de pensamentos. Então é uma coisa que não é muito palpável, assim, é uma parte que fica mais no campo imaginativo. Mas, como eu havia falado, esse livro que tem a influência do Freud, né, dos escritos de Freud, sobretudo um livro que ele havia escrito em 1920, 7 anos antes, que se chama Além do Princípio do Prazer. E lá, nesse livro, o Freud apresentou as suas teorias sobre a pulsão de vida e a pulsão de morte, que mais tarde foi batizada de Eros e Thanatos, né? Eros seria o deus do amor, na mitologia grega, e Thanatos, o deus da morte. Então, o Eros seria a pulsão de vida e o Thanatos a pulsão de morte. Mas, na verdade, a gente reflete, a gente chega à conclusão no livro que Eros e Thanatos não são figuras antagônicas, mas, na verdade, são complementares. Que era exatamente esse choque de identidades que o personagem tinha entre a sua própria personalidade consciente e o Lobo da Estepe. No final do livro, né, uma outra coisa que eu queria dizer, tem uma personagem muito marcante no livro, que é a Hermínia, né? E a Hermínia é uma pessoa que ele conhece, que o personagem se envolve intensamente, e há interpretações no campo da psicanálise que a Hermínia era, na verdade, a ânima do Harry Howard. O que é a ânima? A ânima no campo da psicanálise é o inconsciente feminino do homem, ao passo que o ânimos é o inconsciente masculino da mulher. Então a Hermínia, né? Então Hermann Hesse, Harry Howard, Hermínia, né? Hermínia. Então a Hermínia que pode ser interpretada como o inconsciente feminino do personagem Harry Howard, e por que não do Hermann Hesse, é uma personagem que apresenta para ele outros valores, outras práticas que aquele personagem tinha. Então, ela apresenta para ele a festa, a dança, o humor, o riso, né? Então, isso é o que acaba trazendo um grande choque de identidade, de prática e de antagonismo, como havia dito, de Eros e Thanatos na obra. Então, é uma personagem chave nesse livro, né? E no final, nessa edição aqui do livro, mas esse prefácio existe desde 1961, quando o Hermann Hesse já tinha
84 anos, né? Que ele faleceu em 62, aos 85 anos. Então, em 61, um ano antes da morte, ele resolve escrever um pós-fácil desse livro, que algumas edições têm. Essa edição aqui da editora Record tem. Nesse pós-fácil que o Hermann Hesse escreve, aos 84 anos, ele diz que se trata de um dos livros mais incompreendidos que ele teve, que ele escreveu. Que foi um livro tenazmente mal interpretado. E que, na verdade, não é um livro que trata de dor, de angústia, de depressão e de dar cabo à própria vida, mas sim um livro que trata da redenção, da liberdade e da vida. Né? Então essa é a interpretação que o autor gostaria que as pessoas tivessem tido, que é um livro que fala sobre coisas positivas para o ser humano, sobre autoconhecimento, né? Sobre autodesenvolvimento, sobre confronto de medos, confronto de angústias, né? Sobre quebra de paradigmas. Então, há quem diga que este livro é a versão de Fausto de Goethe do Hermann Hesse. Inclusive, o autor Goethe é retratado no livro, em alguns dos momentos, né, de sonho, de introspecção, de psicodelia que o personagem Harry Haller do livro tem. Ele entra em contato com Goethe. Então, há quem diga que esse livro é uma versão Hermann Hessiana de Fausto de Goethe. E então é isso, né? Essas são as considerações que eu queria apresentar para vocês. Não vou me estender muito, até porque o vídeo já está bem longo, mas eu recomendo a leitura deste livro aqui, O Lobo da Steppe, de Hermann Hesse, datado de 1927, literatura alemã existencialista, que trata sobre também psicanálise, política e sociologia. Tá bom, pessoal? Para terminar, gostaria de pedir que, se possível, clicasse no botão curtir para que o algoritmo do YouTube recomende esse livro a mais pessoas e, se possível, também deixar um comentário para que a gente possa manter o contato. Tá bom, pessoal? Até mais, um abraço e até mais.